pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a história do próprio Emmanuel quando ele era o senador Públio Lentulus ali em Roma, na Roma Antiga, na era cristã. Começou no ano de 31 e agora nós estamos no ano de 69 e a gente está encontrando o senador aqui, ali de volta em Jerusalém, onde aconteceu grande parte de todos os tormentos, dos maiores tormentos mesmo da vida dele. E aqui nós estamos então, essa é no 8º capítulo, essa vai ser o segundo vídeo, a segunda parte desse 8º capítulo, que é então a queda da destruição de Jerusalém. O Emmanuel está nos contando então como é que foi esse processo da destruição de Jerusalém, que a gente entendeu aqui, eu fui buscar então aqui também para entender melhor, para trazer para vocês, que foi em 30 de agosto do ano de 70 depois de Cristo, que cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando do Tito, então, que a gente está vendo aqui, que era o futuro imperador, o filho do Vespasiano, do imperador que foi enviado a Roma, que a gente viu que foi ali aquele ano 69, foi o ano dos 4 imperadores, porque foi quando o Nero caiu e aí foram subindo imperadores que foram ficando por pouco tempo. E aí, como o Vespasiano, ele não podia deixar Roma, então, e vir para ajudar o Tito, o filho dele, que ainda não era imperador, a estar fazendo essa batalha. Então ele pediu a Públio Lentulus e outros amigos dele, que ele disse que só podia confiar em pessoas muito amigas e que conhecessem a região, para virem ajudar o filho dele. E aí Emmanuel explica que Tito era muito generoso com aqueles que estavam do lado dele, porém que com os adversários ele era cruel e sem piedade, e que o mesmo encontrava recíproca naqueles que eram aqueles da resistência. E aquele que caísse prisioneiro de um lado ou do outro estaria em maus lençóis. E aí, só para continuar aqui, o episódio punha fim à grande revolta judaica que desde o ano 66 vinha provocando motins e atentados contra cidadãos romanos em protesto ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Isso não está aqui no livro, é o que estou trazendo só para a gente entender, trazer bem o contexto do que é essa queda, então, essa destruição de Jerusalém, então, porque os judeus, então, ali se revoltando contra os romanos porque eles não queriam mais pagar tributo a Nero, eles não queriam mais ser escravizados. Já havia de longa data e agora se culmina no ano de 70, como a gente está vendo aqui. E aí, então, nós vimos no vídeo anterior que terminou exatamente quando o senador e o amigo dele, que estava ali ajudando o Tito, o senador não se sentia bem vendo tanta crueldade que era feita ali, como o Emmanuel sublinhou bem, o Tito era realmente cruel com os adversários. E aí, por isso, eles diziam a eles para ter muito cuidado para não cair nas garras dos adversários, que eles pagavam com a mesma moeda, eles respondiam com a mesma forma cruel de tratamento aos prisioneiros. Porém, o senador era destemido, mas isso fez com que ele caísse, então, nas garras dos adversários, do pessoal ali da resistência, e aí terminou dessa forma. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldades, contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros. E aí, apesar do zelo de que eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários. Aí a gente terminou aqui. Eu agora, então, para continuar, peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa me iluminar mesmo, para que eu possa fazer a leitura da forma mais fluida e de mais fácil compreensão possível, e que os comentários que eu faça não sejam invasivos, não sejam que sejam para ajudar na compreensão, se é que pode, para quem estiver assistindo, para quem estiver acompanhando, tá bom?
Agora, então, vamos continuar para ver como é o que é que acontece, então, com o senador Públio Lentulus e o amigo dele que acabaram de cair aqui nas garras dos inimigos, dos adversários, e foram conduzidos imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência, instalado num casarão à guisa de quartel, próximo da Torre Antônia. Quem será esse chefe, hein, gente? A resistência deve ser alguém judeu. Públio Lentulus, observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada que exterminava numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas, lembrou a tarde dolorosa do Calvário em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz sob a vozeada torrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava igualmente que se aquele momento assinalasse a morte dele, devia morrer heroicamente, como sua própria mulher, em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. A ideia de deixar Flávia Lentulha órfã do afeto dele preocupava-lhe o íntimo. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material da fortuna dele. Então aqui ele até pensando que ele poderia estar dando o sacrifício dele aí, tá certo que não seria, como ele próprio disse, não dá para comparar ele com a Lívia, porque a Lívia deu o sacrifício em nome de Jesus Cristo e ele estaria dando em nome de César, do imperador. Porém ele já está se abrindo para entender que se é o que vai ser de melhor para a maioria, se é para mostrar como é que se faz, e que então é válido. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Ao cabo de algumas horas, extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos presos, revidando as atrocidades do inimigo. Finalmente eles chegaram então ali ao algoz, vamos ver quem é, que expedia então as mais impiedosas ordens de suplício e morte. E isso dá para a gente lembrar ali do sonho do senador no início do livro, quando ele também se via na época do Catilino fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eles faziam isso aqui para revidar as atrocidades do inimigo, porque nós vimos que o Tito também era dessa forma que ele tratava os inimigos. Então, é aquela coisa, né, gente? Como é que a gente pode querer paz dando violência? Como é que a gente pode querer terminar, trazer harmonia se a gente fomentar a guerra, então, com crueldade, não é? Bastou que Públio fitasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar sofregamente uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Chegando lá, olha, não pôde, porém, de pronto identificar aquela personagem. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Ilustríssimos senadores, enfatizou com ironia e desprezo, eu vos conheço de longos anos. E, fixando Públio, acentuou com malícia. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas humanas. Ainda bem pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha velhice trabalhosa, sem me desafrontar de uma injúria inolvidável.
Avançando para o velho patrício, que o contemplava supinamente surpreendido, repetia com insistência irritante: "Não me reconheceis?" O senador, porém, tinha o semblante a evidenciar seu penoso abatimento físico em face daquela rude provação da vida. Debalde encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras. Sim, gente, é ele. Eu acredito que a vida é como um bumerangue, a gente joga e por mais que a gente possa estar se escondendo, se abaixando, saindo do lugar, ele volta exatamente, ele volta para a gente exatamente por ponto. Agora, com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, em vista da fortuna que conseguira amealhar. Ou seja, agora ele encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras, que agora estava com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, por causa da fortuna dele. De onde vem a fortuna dele? Do filho dele, Saul. Vocês viram que nós vimos que o Saul, que foi vendido como escravo depois que ele foi condenado ali pelo senador Públio Lento, as galeras, ele foi vendido de forma não oficial. Ali quem comprou foi o Flamínio, o amigo do Públio. Ele foi para Roma e acabou sendo liberto pelo próprio Flamínio e fez fortuna. E é por isso então que agora o pai dele é tão rico assim. Verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro, cuja presença ali mais o interessava e que lhe respondera a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo. Eu acredito até que ele reconheceu, porque ali no início ele já disse que intimamente ele viu aquela figura e começou a procurar na lembrança dele. Mas vamos ver o que ele disse. Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora? O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado. E por que não te humilhas neste momento diante da minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir dos teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Públio estava exausto. Lembrou os primeiros dias em Jerusalém, recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Procurou rememorar intimamente as providências que adotara na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno, não se lembrando de haver destilado tanto fel naquele coração irresignado. Aquela coisa, né, gente? Quem desfere o tapa, esquece. Não, pode até pensar, não foi tão forte assim, não doeu, não ardeu tanto. Mas quem recebe, se é humano, não esquece, não é? Pode até entender, perdoar e não buscar essa vingança como o coitado do André de Gioras está buscando, porém eu acredito que esquecer fica por um outro patamar. E aqui ele não lembra, o Públio não lembra que ele tenha destilado tanto fel naquele coração irresignado, porém ele está com a memória fraca, porque quando o André de Gioras disse que ele tinha comprado o maior inimigo dele, que ainda que ele morresse, ele seria um obsessor dele, mas ele jamais deixaria de cumprir a vingança que ele queria com relação a ele. E ele também não buscou saber realmente, quando disseram que o filho dele tinha fugido, ele não buscou saber se ele tinha voltado para a casa do pai. Ele simplesmente imaginou que tivesse acontecido isso e tocou a vida dele. Então aquela coisa de que não é nos pedregulhos que a gente tropeça, não é na montanha que a gente tropeça, é nos pedregulhos. A gente deve dar bastante atenção àquilo que parece ser detalhe, àquilo que parece ser insignificante, não é? Deliberara nada dizer diante da figura exasperada e truculenta dele, atendendo às suas íntimas disposições espirituais.
Mas em face da ousada insistência, sem abdicar as antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos, e como se desejasse demonstrar desassombro em tão penosas circunstâncias, replicou afinal com energia: o senador, ele não é osso duro, ele é osso duro de roer, não é? Ele tá sempre, ele não mostra exatamente aquilo que ele está sentindo, e ele sempre mostra que ele está enérgico ali, mesmo nessa circunstância. Ele está se vendo prisioneiro daquele que disse que seria o pior inimigo dele, que se vingaria dele de qualquer forma. Vamos ver o que ele vai dizer. Se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que se vos peça comiseração pelo fato de cumprirdes o vosso dever. Muito bem articulado aqui, pensa muito bem. O senador é muito sábio, né, no trabalho dele aqui. E ele então chama o outro ali mais ou menos na chincha, porque se ele está cumprindo uma obrigação sagrada acima de qualquer sentimento particular e menos digno, porque ele trate-o como um adversário que foi capturado, e não como, não leva para o pessoal, é isso que ele está dizendo, né? André de Gioras franziu o sobrolho, exasperado com a resposta imprevista, andando de um lado para o outro no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Então, eu acredito que o senador não entendeu aqui é que eu acredito que para o André de Gioras, ainda que eles perdessem a batalha ali de reconquista dos direitos dele, dos direitos de viverem livres, de não pagarem mais impostos a Roma, de não serem mais escravizados, ainda que eles perdessem isso, ele tendo se vingado dele especificamente, ele teria ganho a batalha. Eu acredito que é isso que o senador, por enquanto, ainda não entendeu. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus tigrinos projetos, chamou com voz soturna um dos guardas numerosos, ordenando: vai depressa e dize a Ítalo, de minha parte, que deve aqui estar amanhã, às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações. A gente ficando sombrio, né? Quem seria Ítalo? E enquanto o emissário saía, dirigiu-se aos dois prisioneiros nestes termos: a queda de Jerusalém está iminente, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Vossa raça maldita veio cevar-se na cidade eleita, mas eu exulto com a minha vingança em vós ambos, orgulhosos dignatários do império, da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnios. Calando-se, bastou um gesto para que os dois amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida, onde passaram uma noite terrível de conjecturas dolorosas, trocando amarguradas confidências. Na manhã seguinte, eram chamados à prova suprema. Já se ouviam na cidade os primeiros rumores das forças romanas vitoriosas, entregando-se ao terror e ao saque da população humilhada e inerme. Por toda parte, o êxodo precipitado de mulheres e crianças em gritaria infernal e angustiosa. Mas naquele casarão de grossas paredes de pedra, refugiara-se considerável número de chefes e combatentes para a resistência suprema. Públio e Pompílio foram conduzidos a uma sala ampla de onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais depois de lances dramáticos e cruentos em tanto tempo de terror, de rapina e de luta. Todavia ali, naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinha à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita que os contemplavam. Diante do avanço vitorioso das legiões romanas, era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes.
Mas havia um interesse geral pelos dois prisioneiros importantes do Império, como se eles representassem o último objeto em que se pudesse cevar o ódio e a vingança. Uau, gente! Se pode haver mais horror do que esse da gente se encontrar. Olha a estrada que o senador então pavimentou para ele. Tudo por orgulho, tudo por não entender o perdão, porque quando ele foi ali para Roma, o Flamínio disse a ele, acontecendo qualquer coisa, seja duro, seja cruel mesmo. E foi como ele foi como ele tratou Saul, que era apenas um adolescente, que atirou um pedregulho, que não feriu de forma grave a face de Lívia, onde caiu, apenas arranhou, porém ele o condenou, ele não teve piedade, e quando o pai veio pedir também para que ele tivesse piedade, ele negou. E só depois se arrependeu, mas aí ele já tinha sido vendido e ele simplesmente acreditou que ele tivesse fugido e voltado para a casa do pai. E aqui ele vai entender agora de forma bem dura que não foi isso que aconteceu e talvez então agora ele vá calçar as sandálias daqueles que ele via ali naquele momento, quando ele se viu como aquele antecessor dele, como o bisavô dele, que ele condenava, mandava matar cruelmente e ainda com requintes de crueldade, arrancando os olhos e ficava para experienciar. É a vida trazendo de volta, é como uma maré, eu acredito, tudo vai, a gente joga ali, daqui a pouco a maré traz de volta, é desse jeito que eu entendo. Modificando, todavia, aquela situação indecisa, André de Gioras tomou a palavra em voz estranha e sinistra, que retumbou por todos os ângulos da casa. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre os nossos compatriotas infelizes. O outro, senhores, é Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na Judéia humilhada de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor dos nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá da sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados da pilhagem imperial nos aprisionem e aniquilem, cumpramos nossos desígnios. E aqui, como eu acredito que há sempre um plantando e um colhendo, aquela frase do próprio Emmanuel, do senador Públio Lentulus nessa época, de que aqui há só o que a gente vê quase é injustiça, há muita injustiça nesse mundo de injustiça, porém não há injustiçados, porque aqui o que está acontecendo? O senador Públio Lentulus vai ser agora ali massacrado pelo André de Gioras. Quem tá acolhendo aqui? O senador. Mas por que ele, o pobre, por que Deus vai deixar que isso aconteça com ele? Porque ele plantou, ali atrás ele plantou. Lembram, gente, as leizinhas que são absolutas, o princípio da causa e efeito com a lei da atração ali vinculado? Então, e quem agora, daqui a alguns anos, vai estar tomando essa taça de fel? O André de Gioras, por quê? Porque agora ele está plantando. Então nós estamos vendo aí um plantando e um colhendo. O senador plantou, passado, colhe agora. André de Gioras está plantando. Futuro ele vai colher. Então, um plantando e outro colhendo. Não há injustiçados. Há injustiça, mas não há injustiçado. Gente, eu acho essa frase assim, depois que eu comecei a colocar ela na minha vida, ficou tão mais fácil nossa, nunca mais fui ali para a prateleira dos frascos e comprimidos, nunca mais. Ah, sim, não, estou sendo explorada, isso é injusto. Não, mas se nesse mundo de injustiça não houvesse injustiçados, eu não seria injustiçado. Então é porque em algum momento eu escolhi, em algum momento eu fiz uma escolha, eu meti os pés pelas mãos, em algum momento eu plantei isso aqui. E se eu plantei pimenta, não tem jeito de agora eu querer
colher ali uma coisa bem docinha, bem fácil de ingerir, não é? Então, aqui eu acredito que para a gente que assiste é muita piedade, como que é? Fala, emanar muita luz para que um aprenda a perdoar e o outro entenda que o que ele está fazendo ele não devia fazer. Todos os presentes ouviram-lhe a palavra como se fora a ordem suprema de um chefe a quem se devesse obedecer cegamente. Porque é assim, né, gente? Todo mundo ali como que diz, num panorama desse, um que está ali dando as ordens, os outros vão obedecer mesmo, porque o tirano, ele normalmente ele não pega o punhal, ele não pega a arma, ele manda. E tem sempre aqueles que obedecem. Os 2 senadores foram então amarrados com pesadas peças de ferro aos postes de suplício, sem liberdade para qualquer movimento, restringindo suas expressões de mobilidade aos olhos silenciosos e serenos no sacrifício. Nossa vingança, voltava o odiento israelita a explicar, deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho e para que o vaidoso senador Publio Lentulus compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do império maldito dele. Pompílio fitou longamente o amigo como se estivesse fazendo suas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Nicandro, este trabalho te compete, exclamou André, voltando-se para um dos companheiros. Aí, ele não faz, mas ele manda e tem alguém que obedece cegamente, infelizmente, não é? É aquela coisa mesmo da pessoa estar cega de ódio, aquele que está fazendo, aquele que está sendo algoz, o que está cegando ele, de ver que ele está agindo contra ele próprio, ele está agindo contra ele próprio. No filme A Cor Púrpura, a mulher fala pro cara, aquilo que você fez para mim, você já fez para você. Aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. É um espelho, um reflexo. O professor Hélio Couto diz, a gente deve ser, sim, egoísta, muito egoístas. Vamos ser egoístas inteligentes, vamos fazer para o outro aquilo que a gente queria, que a gente quer receber de volta. Porque aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós. E dando ao vigoroso soldado uma espada sinistra, acrescentou com profunda ironia: tira-lhe o coração para o amigo que deverá conservar a cena de hoje na memória para sempre. Uau! Gente, só de imaginar dá arrepio, não é? Os olhos do condenado brilharam de intensa angústia, enquanto as faces descoravam ao extremo, acusando as emoções dolorosas que lhe iam na alma. Entre ele e o companheiro de amargura foi trocado então um olhar inesquecível. Ou seja, quando ele estava ali também fazendo, porque se ele está ali, esse Crasso, se ele está aí também, não é porque Deus esqueceu dele, não é porque ele está sendo injustiçado. Então, no momento que ele estava servindo essa taça de fel, ele não pensou que pudesse ser tão amarga, não é? É só por isso que Deus permite que a gente possa experimentar. É por isso que aquela história de que Jesus Cristo veio passar a mão na nossa cabeça, tá bom, você fez isso, então agora eu venho, eu derramo meu sangue, eu lavo seus pecados. Isso seria um pai que não gosta do filho que faria isso. O filho da gente vai ali na escola, bate em um outro, toca fogo na sala, a gente chega, passa a mão na cabeça dele e fala: ô meu filho, vai para casa, vai descansar, eu vou limpar tudo aqui, eu vou deixar que eles me açoitem, eu vou morrer aqui, mas para lavar o seu pecado. Isso só serviria para que ele ficasse pior, não ajudaria a crescer. É essa a compreensão que eu acredito que a gente deve ter quando a gente pensa dessa forma. Que Jesus Cristo fez, como eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que a reencarnação não combina com a Bíblia. A reencarnação não combina com a Bíblia porque foi exatamente porque foi tirada, essa parte foi tirada da Bíblia. Porque
que as pessoas que acreditam que Jesus Cristo veio lá nos lavar a nossa iniquidade, a nossa falta de compreensão, o que a gente fez, como aqui a gente está vendo, com o sangue dele, ele estaria nos dando uma prova de desamor e estaria também, como que é, agindo contra, infringindo a lei da causa e efeito. Porque a gente ia ter um efeito sem ter provocado a causa, a gente ia ficar livre ali, tranquilo, sem ter, sendo que nós causamos a dor no outro. Não é? Em minutos rápidos, Públio Lentulus assistiu ao desenrolar da operação nefanda. A cabeça branca do supliciado pendeu ao primeiro golpe de espada e do tórax encarquilhado dele foi arrancado violentamente o coração palpitante e sangrento. Entretanto, o senador sobrevivente ouvia já o rumor dos patrícios vitoriosos que se aproximavam, afigurando-se-lhe que já se lutava corpo a corpo às portas daquela turbulenta assembleia da vindita e do crime. A monstruosa cena estarrecia-lhe o ânimo, sempre otimista e decidido, mas não perdeu a compostura altiva e rígida que ele a si mesmo se impunha naquele angustioso transe. Terminada a execução de Pompílio, feita à pressa, porquanto todos os presentes tinham consciência da horrorosa situação que os esperava diante dos triunfadores, André de Gioras levantou novamente a voz. E Deus ajudando aqui, porque olha, eles podiam ter sido muito mais torturados, mas não havia tempo. O pessoal o pessoal contra eles, o pessoal do Tito estava chegando, estava ali às portas, ele já conseguiu ouvi-los. Então eles tinham que cumprir rapidamente, porque aí seria a hora deles estar colhendo. Incrível, né? Meus amigos, afirmou soturnamente ao mais velho a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este patrício, desculpe, eu li errado aqui, então André de Gioras dizendo, meus amigos, afirmou soturnamente, ao mais velho, que é o Crasso, que acabou de ter o coração arrancado, a penalidade e misericórdia da morte. Mas a este patrício infame que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas de vaidade e orgulho. Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo-emos com vida para que nas trevas da sua noite busque ver com os olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida. Olha, ele recebendo o bumerangue de volta, a gente lembra do sonho dele? Ele que mandava então matar, mandar com requintes de crueldade ali na época do Catilina e que mandava, em alguns ele mandava arrancar os olhos só pelo prazer de ver. Eu não acredito que seja olho por olho, dente por dente, eu não acredito que quem manda arrancar o olho tem olho arrancado, mas eu acredito que o tanto de que o fel é amargo deve ser exatamente o mesmo. Havia porque, como ele disse aqui, a pena da morte, a penalidade misericordiosa da morte, uma morte ali, mas meu Deus, meu Deus. Havia um penoso silêncio interior, embora se ouvisse lá fora o patear dos cavalos e o tinir das armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes, no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Gioras parecia, porém, embriagado com a volúpia da vingança e, mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva exclamou energicamente: Ítalo, compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Ítalo. Da assistência compacta e inquieta, destacou-se um homem aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos seus traços finos de patrício. Os olhares dele encontraram-se e ele supôs descobrir naquela alma um laço de afinidade estranha e incompreensível. Já adivinharam, gente, quem é Ítalo? Ítalo,
Aquele nome não lhe recordava alguma coisa das proximidades da sua Roma inesquecida? Por que motivo estaria ali aquele homem evidentemente de sangue nobre combatendo ao lado dos judeus amotinados e intoxicados de ódio? Por sua vez, o verdugo indicado pela voz soberana de André parecia inclinado à ternura e à piedade por aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da injúria, como que hesitava sobre se devia cumprir o sinistro e despiedado desígnio do chefe. Daí a minutos surgia de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo em ampla bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente cuja ponta aguçada repousava entre brasas vivas. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo na vitalidade da idade adulta, o senador silencioso não podia dissimular a curiosidade em face do seu vulto ereto e delicado. Então, gente, a gente chega aqui nesse momento aqui tão contundente da vida do senador, que ele está aqui então diante de uma pessoa que ele vê que é um romano, que é um patrício, e ele não consegue entender porque é que ele está ali guerreando então no meio daqueles verdugos então intoxicados de ódio. E ele, por sua vez, o Ítalo, ele sente uma ternura para aquele homem que está ali, aquele velho que está ali amarrado, a quem foi a ele incumbido de estar arrancando os olhos. Então, que triste. Eu acho que vocês já adivinharam quem é Ítalo, mas se não, eu não vou dar spoiler e vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Para continuar esse relato aqui tão certeiro do Emmanuel, que com certeza ele está contando exatamente o que aconteceu. Não é ficção, é realidade. É a vida dele que ele está abrindo para nos servir de roteiro, para nos acordar. A única coisa que Deus quer é não ver mais esse tipo de coisa. A gente se fazendo tanto mal, porque quando a gente faz o mal para o outro, a gente está fazendo para a gente. É o básico dessa mensagem. Faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. E aí é dessa forma. Então o Emmanuel trazendo aqui para a gente entender, trazendo uma história verídica, porque às vezes a gente fica pensando, não, mas isso é conselho vazio, não tem nada a ver. Ele trazendo então a vida dele mesmo para que a gente possa entender e ser sábio, não precisar cair no mesmo buraco que ele caiu, não precisar escolher aprender pela dor, vamos escolher aprender pelo amor. Tá bom, gente? Então, por favor, se você quiser continuar para ver como é que vai continuar esse momento tão decisivo da vida do senador, em que ele está frente a frente então com o maior algoz, com o maior inimigo dele, que jurou vingança, e que chegou o momento, a vida trouxe então de volta aí. Então eu espero que você venha para que a gente continue vendo o que está acontecendo. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser deixar sua curtida, seu like, se você quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito contente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!